hoje. Hoje nós vamos falar sobre emagrecimento. Concordamos que esse tema é um tema bom, né? Para a gente começar essa sequência, né? Um tema prevalente. Acho que nós todos temos muitos pacientes, né, que sofrem com obesidade, com a síndrome metabólica. E nós vamos falar sobre emagrecimento, né, dentro da perspectiva do trabalho de cada um de nós. Agora vocês vão saber quem somos nós, né? E eu quero começar pela Magda. Magda, se apresenta aí para o pessoal, para eles saberem quem é você e o que você faz. Vou tentar ser um pouco mais breve hoje, né? Porque a minha apresentação é aquele gancho, né? Focando um pouco no que a gente tem desenvolvido lá na Salos. Eu sou psicóloga, especialista em transtorno alimentar e obesidade, formada pela Faculdade de Medicina da USP. Já atuei 6 anos em cirurgia bariátrica, né? E aí eu não vou entrar nesse mérito agora para discutir, mas avaliação pré e pós. E aí cheguei no transtorno alimentar e obesidade como uma característica, né? E trabalho hoje, é claro que é indissociável quando o paciente vem com a questão do emagrecimento, você faz, eu digo que a gente faz faxina no porão, né? A gente abre o porão, joga a tranqueira toda para fora e começa a faxinar lá dentro, porque é indissociável, né? A emoção e a maneira como você se alimenta. Acho que a gente vai colocar isso aí um pouquinho mais para frente. Com certeza, muito bom. Então, vocês viram, Magda é psicóloga, tá? Especialista em... Como é que você fala mesmo, Magda? Transtorno alimentar e obesidade. Porque obesidade é um ponto, né? Transtorno alimentar é bulimia, anorexia, é a ortorexia, muito mais amplo, que é a mania de comer saudável, né? Que está muito na moda hoje em dia, as pessoas estão com um transtorno alimentar, né? Super seletivas no que comem, estão fazendo do hábito de ser saudável uma patologia. Então, transtorno alimentar é mais do que a questão do emagrecimento que a gente está focando hoje. Então, uma chuva de temas para a gente poder conversar nas nossas lives, na verdade, né? Com certeza. Tá bom, então ótimo. Bem apresentada a Magda. Agora, Cris, fala aí quem é tu, fia. Cris Bonfim, acho que a maioria aí já conhece das quartas-feiras, inclusive, né? Que a gente tem aqui as temporadas das nossas lives. A gente chama de Netflix também. E que agora a gente está cedendo esse horário para a Salos, para poder a gente trazer aí outros profissionais. Mas, enfim, deve ter gente nova aí, sempre é bom se apresentar. Cristiane Bonfim, as pessoas me conhecem mais como Cris Bonfim, nutricionista, especialista na área de nutrigenômica e nutrigenética, formação na modulação intestinal e abordagem ortomolecular. Trabalho com essa parte realmente de emagrecimento, né? A questão da gente sempre trabalhar emagrecimento de uma forma muito integrativa. A Adolfo sabe que dentro, né, dessas minhas condutas, eu sempre estou buscando tanto a questão da epigenética, como a questão que ontem foi bem falado na live com o doutor Renato, sobre a questão do intestino, né? Não adianta emagrecer sem a gente olhar o intestino, e a gente também, é outro tema aí também a gente está falando mais um pouco. E a questão da abordagem ortomolecular, que é trabalhar o paciente como um todo, entender esse paciente, desde a sua questão química, bioquímica, de vida mesmo, né, seu contexto social, seu contexto histórico, assim como a genética, que no meu caso, acredito muito nessa importância, né, da genética, não como algo que vai resolver alguma coisa, mas pelo menos como um ponto de partida. E aí a gente trazer outras coisas, agregar outras coisas para poder fazer um trabalho bacana, porque assim, é importante entender o que você mas é importante entender como você está. Então a genética mostra isso, e a bioquímica, né, e a parte ortomolecular também traz muito isso. Cris, você falou sobre pode resolver o ponto de partida, você vê, né? A essência do nosso trabalho, e eu acho que os 4 aqui têm muito disso mesmo, é buscar tratar os problemas a partir da base, né? Então, a ideia de ficar trabalhando de forma puramente sintomatológica, trabalhando os problemas pela periferia, a gente sabe que não traz solução. Pode trazer até um alívio temporário, né? Mas não traz solução. Então, quando você traz o aspecto genético especificamente, traz para a gente uma capacidade de esclarecimento sobre o quadro do paciente, que nos aproxima da base, né, da raiz do problema. Então, é bom, é ótimo, é aquilo que a gente sempre conversou. Você sempre me viu falar sobre essa questão dos exames genéticos com muita reserva. Por quê? Inclusive lá na nossa pós-graduação. Porque eu sempre tomei muito cuidado com o seguinte: o que a gente pode extrair de informação real daquilo, né? Fazendo direitinho, sabendo usar, a gente vai poder extrair informações importantes
para nos aproximar do núcleo do problema. Cris caiu, pessoal. Tomara que ela não tenha se machucado. Wagner, tua vez, Wagner. Você é um cavalheiro, deixou as damas se apresentarem primeiro. Parabéns. Mas você esperava, o que você esperava de mim, irmão? Não tinha dúvida. Wagner Almeida, acupunturista há cerca de 17 anos, sou fisioterapeuta, fui aluno de Adolfo aí em abordagem ortomolecular também. Então sou especialista em acupuntura, especialista em farmacologia chinesa, mexo com planta medicinal também, com substâncias medicinais. E eu sou o cara que mexe um pouquinho aí na área de cada um, ajuda o Magda, ajuda o Cris, ajuda o Adolfo, com minhas pinceladas aí em medicina chinesa, com minhas agulhas e com as plantas medicinais. Olha, Cris voltou. Cris voltou. A medicina chinesa ela tem um sistema próprio de diagnóstico, de tratamento, e que a gente consegue ajudar o processo tanto de emagrecimento como de, né, ganho de massa magra também, né? Na verdade, emagrecer também é ganhar massa magra, né, Adolfo? A gente ajuda. Não dá, né, para dissociar. A gente ajuda nos processos de reeducação alimentar e de equilíbrio do corpo, de tudo que vai ser dito hoje aqui. Nós conseguimos ajudar, tanto num aspecto orgânico mesmo, de mudar a digestão, de mudar o intestino, como no aspecto psíquico, emocional. Nós também conseguimos intervir através da abordagem de medicina tradicional chinesa. Vamos nessa. Se humildade fosse dinheiro, você estava rico, meu irmão. Pessoal, quem trabalha com medicina tradicional chinesa, estamos te vendo sim, Cris. Você voltou, você caiu, mas não se machucou não, né? Não, acho que não. Sabe que entrou uma mensagem assim, ó, compre a Clínica Salos no YouTube. Aí eu olhei assim, aí depois se derrubaram. Compra, comprou? No YouTube, que estranho. Para comprar, para jogar para o YouTube a live. Que doido. Não estou sabendo de nada, não. Vamos lá. Também não entendi nada. Aí caiu. Wagner é muito humilde. Wagner trabalha com medicina tradicional chinesa, pessoal. É toda uma medicina em paralelo que cuida de tudo, não cuida só do que ele falou, não. Tá? Inclusive ele cuida de mim também. Tá bom? Então, você deixa de se esconder, rapaz, porque você sabe das coisas. Meu nome é Adolfo Duarte, eu sou médico, me dedico à abordagem ortomolecular há muito tempo. Todos nós já nos conhecemos e trabalhamos juntos. Abordagem ortomolecular no que diz respeito ao emagrecimento. A gente fala há muito tempo, a gente refere a idade, né? Eu não gosto de falar que eu faço isso há muito tempo. Ô, Magda. São anos, mas não acho muito tempo, não. Acho pouco. Eu não tenho como esconder, olha só como eu estou todo platinado aqui, não tem jeito. Nem sei que geração eu sou, porque eu sou da turma dos formandos em 2000. Olha só. Eu não sei calcular esses negócios também de geração, em que geração eu estou, não. Lá. Eu faço isso há algum tempo, não falo muito, não. Eu prefiro, não preciso falar nada, os cabelos brancos já falam. Mas assim, tem muito tempo que eu me dedico a essa área, porque eu comecei a estudar isso na adolescência, né? Minha mãe, que é nutricionista, então, quem já me conhece sabe dessa história. E minha mãe é Amélia Duarte, ela é nutricionista e foi quem me introduziu nesse caminho. Então eu comecei a estudar ortomolecular mais ou menos com 12, 13 anos de idade. E comecei a trabalhar com ela com 14, então de lá para cá eu sempre me dediquei a essa área. Quando falo em emagrecimento, a ortomolecular tem um monte de ferramentas que podem ser oferecidas e utilizadas, e mais até do que as ferramentas, os pontos de vista, né? Então essa visão mais, digamos, integral, essa visão considerando diversos aspectos simultaneamente, as relações entre eles, e a própria ideia de fazer uma abordagem multiprofissional por padrão, para ortomolecular é uma coisa bem comum, faz parte assim da base do entendimento do que seja ortomolecular. Então, tem alguém fazendo eco aí. Eu acho que é porque Magda está sem microfone, ainda não? Talvez seja o alto-falante dela aí, reverberando aí. Será? Tá sem o fone. Tem fone, Magda? Vou pegar. Eu acho que é isso. Deve ser. Melhorou? Abaixei aqui. Melhorou, tá vendo? Acho que tá isso alto, mesmo. Melhorou. Então tá. Então, pessoal, vamos falar sobre emagrecimento dentro dos aspectos específicos da profissão de cada um de nós. Magda até já falou comigo sobre uns temas interessantes para a gente levantar, tá? Então, já para continuar a questão do cavalheirismo, Wagner,
E só para não dizer que eu não sou um cara equilibrado, Por favor, agora ao invés de começar pela Magda, vamos começar por Cris, né? Aí depois vai para ela, depois vai para você e para mim. Eu quero que cada um de nós fale sobre de que maneira a gente pode contribuir para esse processo de emagrecimento, que foco vocês dão, cada um de vocês, né? Para dentro desse tratamento, desse tipo de abordagem, que foco vocês dão e o que vocês acreditam que podem estar oferecendo às pessoas que estão buscando tratar emagrecimento. Cris, começa contigo. Pronto. Quando normalmente as pessoas vêm para fazer emagrecimento, né? Entra na clínica, entra no consultório para, eu vim aqui para emagrecer. Seja lá a quantidade que queira, né, de peso, porque as pessoas ainda estão muito vinculadas com essas questões de peso em balança. Então a gente vem logo desmistificando que emagrecimento não é peso, né, em balança. Emagrecimento a gente vai pensar de uma forma muito funcional. Então, se vem com o exame e a gente olha aquele exame, né, de laboratório, a gente começa a perceber algumas falhazinhas que este corpo já está indicando, a gente começa também a falar com o paciente, olha, seu emagrecimento ele vai ser importante, mas tratar isso aqui vai ser muito mais importante. E o emagrecimento eu sempre trabalho como uma consequência, um tratamento de saúde, né, uma funcionalidade. Se hoje a gente pensar em emagrecimento, né, as pessoas querem perder peso ou querem ser emagrecidas com fórmulas, não querem fazer atividade física, não querem abrir mão daquele doce, né, depois do almoço. Então, a gente diz assim, você pode até perder peso, mas a saúde e esse emagrecimento funcional, onde eu quero que você durma bem, onde eu quero física, tenha prazer na atividade física que você faz, isso é emagrecimento. A partir do momento que seu intestino funciona bem, você está emagrecendo. Então, é esse caminho, né, que a gente normalmente busca para o emagrecimento. Não adianta colocar emagrecimento na frente do tratamento. Emagrecimento sempre vai ser uma consequência. Mas emagrecimento, como a gente sempre falou aqui nas lives, é emagrecimento funcional. Eu preciso que esse paciente esteja bem. Quantas pessoas a gente vê perder tanto peso, emagrecer tanto, e aí seria mesmo perder peso, né? Porque acaba não tendo massa muscular para poder ter aí uma autonomia, né? E vive triste. Né? Quantas pessoas acham que perder lá, sei lá, seus 30 quilos seria o ideal de vida dela, mas quando ela chega esse objetivo, ela está triste, porque na verdade não era bem isso, né? Não era só perder o peso, na verdade precisava cuidar da saúde mental, da saúde física, né? De dar autonomia a essa paciente, de também se olhar para o espelho e se aceitar, e que esses menos 30 não seria tanto assim fazer diferença na vida dela como pessoa, como alguém que vai olhar para frente e dizer assim, olha, eu vou me aceitar. Então, o emagrecimento tem muito dessas relações e que a gente precisa desmistificar muito no consultório. Emagrecer, a gente até costuma dizer que é fácil. A questão é manter e fazer com que esse indivíduo, esse paciente, ele entenda o processo de emagrecimento. Então, emagrecimento é um caminho, é um processo, é a gente olhar o caminho. Não adianta a gente ficar naquela de, você menos tantos quilos, menos tanto, pesa aqui hoje. Não, tira as medidas, tá, da cintura, né, do abdômen, e vá olhando esse processo de se está dormindo melhor, né, se está bebendo água, se está fazendo atividade física. Assim, não adianta fazer nenhum tipo de tratamento se não colocar atividade física em voga. Não tem como. Então você está falando, pessoal, sobre o que é emagrecimento de fato, que a gente sempre discute isso. E você falou sobre um tema que vai acabar encaixando com uma coisa que a Magda tinha me chamado a atenção, que é muito importante. Sobre o que é resultado, né? Ou sobre o que é evolução. Porque você traz, Cris, essa percepção. O que é o emagrecimento? Poxa, às vezes o primeiro sinal de que o processo está funcionando é o paciente dormir melhor. Né? Às vezes o primeiro sinal de que o processo está funcionando é o humor dele melhorar. Então, realmente essa ideia, essa vinculação do emagrecer com a perda de peso, a gente sabe que está errado e acaba limitando a percepção do que seja resultado da evolução. E eu passo para a Magda, para ela puxar esse trem, porque eu achei sensacional esse tema. Vou deixar na mão dela. Magda, jogue duro. Eu acho que é bem o que a Cris disse, né? Tem um post que eu vi um dia desses e eu até coloquei para a gente compartilhar nas salas. Se a pessoa comia 5 pedaços de pizza, o alvo é passar a comer uma salada, é uma evolução, mas é um abismo. Se ela comia 5 e está comendo 2 pedaços de pizza, isso é evolução.
Então, acho que você conseguir saber que passo a passo, se você não fazia nenhuma atividade física, começou com meia hora de caminhada 3 vezes por semana, você não é a marombeira do CrossFit, mas está tudo ok, né? Você está evoluindo com isso. As coisas estão indo bem, elas estão em progresso, o progresso é constante, né? E principalmente, o que a Cris já trouxe ali, que o Adolfo estava falando, é a constância, né? Como é desafiador. Porque emagrecer, para mim, é um processo 100% emocional, né? Eu já tive pacientes que perderam 30 quilos porque naquele dado momento da vida a pessoa se encontrou, né? Quando vem um paciente com uma queixa de emagrecimento, já tentei todas as dietas, todos os protocolos dos melhores médicos, especialistas. Eu já tive pacientes que trabalhavam em Brasília com um médico super renomado, que tinha protocolos incríveis, e um paciente perdia 20 quilos. O outro veio porque o amigo dele perdeu 20 quilos. Mas eu estou usando o mesmo protocolo e não perdi nada. E aí você vai aprofundando isso. Mas como é que foi? Mas no fim de semana eu não tomei a medicação. Na verdade, eu fiquei 7 dias sem tomar medicação, porque eu precisava comer. Porque aquela medicação me dava uma náusea profunda, me dava um enjoo, aquilo me dava uma tristeza, um mal-estar que não era suportável. E a gente sabe, né, como são as práticas. Então, o que eu digo? Vamos arrumar a casa primeiro? Vamos começar de dentro para fora? Porque quando você se organizou, está lidando bem com as suas emoções, conseguiu se estruturar, você está preparado para esse inibidor de apetite que vai promover um efeito ruim. Um dia desses eu vi na internet um post de uma nutricionista que dizia assim, qual que é o melhor horário? Uma pergunta, né, na caixinha de perguntas, qual que é o melhor horário para jejum intermitente? Aí ela responde assim, porque na internet agora todo mundo é especialista em alguma coisa, né? Quando o paciente tem compulsão alimentar. Eu escrevi oi com 5.000 interrogações do lado, porque quando o paciente tem compulsão alimentar, você sugere o jejum? Se o paciente tem compulsão alimentar, o Adolfo até tem um post desse, ninguém é obeso porque quer, né? Ninguém fez essa escolha. Então, a luta pelo emagrecimento é um processo de engajamento de energia constante. Se eu for sugerir para o paciente que tem compulsão alimentar, que ele faça o jejum, você já imaginou a tortura mental que está se estruturando dentro desse processo? E para onde ele vai canalizar essa energia que está trazendo o transtorno alimentar, que é a compulsão? Então, vamos parar para pensar na essência do que você está sentindo e como você se relaciona com a comida. Até porque eu tinha colocado aí para o Adolfo e para a Cris passar a bola para eles para discutir os aspectos fisiológicos e nutricionais do que a gente chama de multifood, né, da comida emocional. Se existem alimentos que promovem, aí a Cris vai dominar o assunto, o bem-estar, né? Se você diz que tal e tal alimento conduz à produção de ocitocina, que vai melhorar a sua endorfina, vai melhorar o seu metabolismo, o contrário também é verdadeiro. Quando eu estou desajustada emocionalmente, eu tenho a necessidade de um acalento de uma comida afetiva, né? Aquela comida de vó, que tem um sabor para mim na infância, que traz conforto. Esses dias eu recebi de uma amiga, alguns chamam de café, eu chamo de elixir do conforto emocional. Achei o máximo isso, né? Porque como é acolhedor você partilhar um café. Pode ser o café com a mesa de bolo de chocolate, pode ser o café sem açúcar com água com gás, ou com xilitol, sei lá o que é que você usa. Mas o café tem um significado para as pessoas, né? Tem a hora que você diz, chega em casa, toma um banho quente, uma sopa e vou dormir. Porque a sopa tem aquela vinculação afetiva. Assim como o chocolate, o açúcar. Então a comida, o emagrecimento e a emoção são indissociáveis. A gente não consegue... chegar numa questão de vamos ao protocolo e ponto. Esse paciente que perdeu 30 quilos, que eu posso mencionar, disse que estava muito organizado emocionalmente, num momento bacana da vida. Passado algum tempo, ele ganha os 30 quilos de volta e aí vai procurar o doutor fulano, porque tem protocolos incríveis. E aí, como é que tá a sua vida? Me conta. Como vai a sua relação com o trabalho? Como é que vai o seu casamento? A sua relação afetiva? Como é que você se estrutura? Tá tudo bagunçado. Então, como é que você quer perder peso? De onde é que nós vamos partir? Porque a comida pode ser um acalento, né? Esse conforto emocional está só na comida. Quando a gente começa a trabalhar isso... Quer falar? Não, é só para complementar. Quando você fala, né, da questão do ninguém é obeso porque quer, realmente, e Adolfo sempre fala isso, e quando você fala a questão dessa efetividade, dessa coisa efetiva com o alimento, principalmente com o doce. E aí a gente pega a base, como a Adolfo bem falou, a gente pega a base. Se a gente for fazer um teste nutrigenético, tem pessoas que ela tem essa tendência justamente de gostar de doce, né? Ela tem aí um polimorfismo, né, para poder, onde esses sentimentos para doce é mais aflorado.
Então a gente vai trabalhar com o quê? Aí já vai entrar uma fitoterapia, aí já vai entrar um medicamento que a Adolfo pode passar, para essa pessoa entendendo que ela não é porque porque a mãe dela acostumou ela a comer doce, pequenininha, não, ela já tem aí uma alteração genética para doce, ela tem uma alteração genética para as escolhas ruins alimentares, né? Então tem genes para isso. Então, olha como a base, como a bem Adolfo falou, é importante. Né? E como você bem diz, não é porque a pessoa, somente porque ela quer. Obviamente que vão existir aquelas pessoas que se viciaram pelo açúcar, né? E gostam do açúcar, desse paladar, e que vai ser até mais fácil ou não, às vezes, retirar. E essa pessoa que tem aí um polimorfismo, uma genética contrária, né, à questão de ter um doce, a gente pode usar um medicamento, que a Adolfo conhece alguns medicamentos aí, inclusive vai trabalhar com esses neurotransmissores, para aliviar, para acalmar. A gente tem algum, no meu caso, como acho que o de Wagner, ele também pode falar depois, né, trabalhar uma fitoterapia, né, a própria medicina chinesa, dentro dos tratamentos, melhorar também essa questão, porque aí a gente vai fazer o quê? As expressões gênicas desse paciente. A gente vai fazer com que ele melhore essa questão da compulsão, às vezes, por doce. Aí entra você, como uma psicóloga, para trabalhar também, levar para um caminho. Olha como é a questão da epigenética, né? É o que a gente sempre está falando o tempo todo. Essa contribuição. Né? E o que eu ia dizer, se a gente for pegar uma teoria psicanalítica, eu sou id, ego e superego. Id é princípio do prazer. O que ele quer é que eu seja feliz e que ele me realize em todas as coisas. Se em todos os campos da vida eu tô ruim, é o tal do eu mereço esse chocolate, eu mereço esse hambúrguer, eu mereço, né? E o que a gente vem trabalhar no consultório é assim, que hábitos são esses? Qual que é a sua relação com o alimento? Né? A primeira pergunta que eu faço para o paciente é: você tem fome de quê? O que é que você está tentando saciar com essa comida? E aí, quando você vai, você acaba descobrindo que existem raízes muito mais profundas nessa associação, né, entre o comportamento alimentar e as emoções. Então, a gente consegue explorar um pouco mais disso, né, de onde vem essa base. E aí, super importante estar falando das outras formas, né, como a gente é multidisciplinar e multifatorial, né? O Wagner vai conseguir colocar lá provavelmente a fitoterapia, as coisas que você consegue inserir para trabalhar nisso, a nutrição e o equilíbrio, né? Mas as emoções, eu digo que o processo de emagrecimento tem que ser de dentro para fora, né? E o processo da cirurgia bariátrica é o maior exemplo disso, né? Quando o paciente, quem não conhece um paciente bariátrico que submeteu à cirurgia, ou engordou tudo de novo, ou deslocou a compulsão para outra coisa, né? O que mais se tinha no Hospital das Clínicas eram psicólogos que vinham da drogadicção, buscando formação em psicologia, porque eles estavam vendo que os pacientes pós-bariátricos apareciam todos lá. Porque se eu tenho uma compulsão e vetei essa via e não tratei, o que eu vou fazer é sublimar. Eu desloco essa compulsão para uma outra coisa. Pode ser a bebida alcoólica, pode ser a droga, pode ser a compra, pode ser o jogo, mas é uma compulsão. Então eu preciso chegar na raiz do problema para depois fazer o superficial, né? Então quando chegar lá um paciente para Adolfo, ele tem excelentes protocolos que o Adolfo pode tratar. Mas se ele não conseguir enxergar o além que tem nesse paciente, a gente não chega lá. Perfeito. Você vê, vocês duas colocaram muitas informações que dizem, em tradução para português simples de rua, o buraco é muito mais embaixo. Né? Isso aí. É muito menos simples do que parece. Então, Magda colocando aspectos psicológicos, Cris falando sobre nutrição e nutrigenética. Eu reafirmo o que já falei, temos que buscar a base. Na base, além de tudo que vocês disseram, temos também distúrbios metabólicos, os mais variados tipos. E nessa hora, a gente precisa dar muita atenção aos distúrbios sutis. Nós temos as doenças, as patologias bem descritas, que tem, digamos, CID, né? Que tem aquele Cadastro Internacional de Doenças, ali você tem uma forma de diagnosticar, mas nós temos disfunções metabólicas sutis, que muitas vezes o paciente não tem um diagnóstico específico, mas os sistemas metabólicos dele já não estão funcionando tão perfeitamente. A gente tem que saber analisar isso para poder encontrar alguns pontinhos da bioquímica e da fisiologia onde a gente pode incidir, promover correções e facilitar todo o trabalho que vocês duas colocaram.
Então, quando a gente combina essas forças, a gente acaba alcançando o cerne do problema, ou o mais próximo possível disso, né? Tenta encontrar, né, o que aquele paciente, Magda, está escondendo atrás daquele anseio por emagrecer, que muitas vezes também acontece, às vezes é mais um escudo do que um objeto em si, né, do problema, e assim a gente consegue promover melhora. Mas então, passando a bola para o Wagner, eu sei que ele consegue ajudar os pacientes com a acupuntura e com a fitoterapia chinesa, mesmo sem ter que furar a língua do paciente todo com as agulhas, né, como o Renato sugeriu outro dia. Fala aí, Wagner, o que você quer dizer sobre isso? Quando as pessoas me perguntam, quando os pacientes me perguntam sobre emagrecimento, ainda hoje uma pessoa me perguntou aqui no Instagram: professor, fala uma erva boa aí para emagrecer. Como se fosse tão simples assim, né? Professor, qual o ponto bom para emagrecer? Se isso realmente funcionar, seria bem mais simples do que realmente é, né, Adolfo? Então, fácil. Você que já foi magro e hoje está mais gordinho, está acima do peso, faça uma retrospectiva na sua vida. Em algum momento, a sua digestão mudou. Você passou a acumular, né, o que em medicina chinesa nós chamamos de mucosidade. Como é que a mucosidade é formada? A gordura, né? O tecido gorduroso é mucosidade. Quando o seu estômago passa a não se entender bem com os outros membros do aparelho digestivo, o pâncreas, né, o baço, o fígado. Então, isso tem motivos ambientais, né, emocionais, comportamentais, de hábitos. Então, você sabe o momento, a maioria das pessoas sabe quando é que começou a engordar. Então, alguma coisa modificou. Então, o nosso foco em medicina chinesa é na digestão, né? E principalmente em baço e estômago, baço, pâncreas e estômago, que é onde está ali o pivô, né, da formação do muco, do acúmulo. Então, você imagine, o paciente corta um pedaço do estômago, você vai causar uma deficiência do estômago, ele vai murchar. Não vai emagrecer, não vai ganhar massa, ele vai murchar. Ele murcha, ele não consegue mais, o estômago não consegue mais receber a quantidade de líquido que ele recebia antes de alimentos. Ele faz uma deficiência de líquidos orgânicos, uma deficiência alimentar, né, de absorção. Isso compromete outros sistemas, né? A gente tem o que a gente chama de essência, é como se fosse a sua quantidade de energia vital. Então você depaupera a essência quando você mexe no estômago, no tamanho do estômago, né? Você depaupera a essência, o paciente envelhece. Vocês conhecem alguém que fez bariátrica que fica envelhecido, né? O paciente fica diferente, né? E muitas vezes aparecem outros problemas de ordem psiquiátrica, depressão, né? Ansiedade. Eu tive um paciente que ele era ele tinha 150 quilos, e quando ele ficou magro, ele passou a ter dor de coluna sem parar. Ele falou, mas quando era gordo, eu não tinha dor de coluna. Depois que ele emagreceu, ele começou a ter um monte de problema de coluna, magérrimo, e com muito problema de coluna. Justamente por isso. Então, o nosso foco em medicina chinesa, seja com fitoterapia, seja com acupuntura, é de equilibrar o sistema que você tem em desarmonia. Pode ser o estômago, pode ser o fígado, pode ser o coração. Cada indivíduo vai ser um indivíduo. Cada paciente para mim, um quebra-cabeça, como um quebra-cabeças, que eu vou montando devagar. Cada sessão eu boto uma coisa no lugar e vai montando. E, de repente, o baço começa a transformar o muco. Ou seja, é como se estivesse dando ali um Victoza, né, Adolfo? Ele começa a transformar o muco. A digestão começa a acelerar. E a pessoa percebe, olha, minha digestão está diferente. O metabolismo aumenta. Então, a medicina chinesa faz isso tudo. É uma coisa bem ampla, bem complexa. Eu consigo mexer num padrão de comportamento, numa compulsividade, numa ansiedade, num pensamento repetitivo, numa irritabilidade. Ah, eu tenho raiva de fulano. A gente tira a raiva. Tinha um paciente que tinha raiva da ex-mulher. Umas 3 ou 4 sessões, eu falei, e aí, cadê a raiva dele? Não, sumiu. Desapareceu. Tá virando magia já, esse negócio. Aí já é. Aí tá virando magia. Depois vão procurar ele até pra. Depois vão procurar ele até pra. Eu trago sua mulher de volta. Reconciliação. Se ficar mais bonita, a mulher volta, viu, Cris? Se ficar mais bonita, a mulher volta.
Então, até mesmo para que o paciente venha a ganhar massa magra, que para muitas pessoas é bem difícil, né? Bem difícil. Para mim mesmo, eu sou um ectomorfo, é difícil de ganhar massa magra, mas eu venho conseguindo ganhar alguma massa magra. Já fui muito mais magro, mas tratando o meu pâncreas, o meu baço pâncreas, a coisa tá indo, devagarzinho tá indo, né? Tá melhorando um pouquinho. Quem me conhece sabe que melhorou um pouquinho. Não melhorou, Cris? Melhorou. Né? Mas assim, ele faz muita bike, ele pedala muito. Então acaba que perdendo um pouco aí disso aí. Recapitulando, o meu trabalho, ele, como eu falei no início, né, ele é amplo. E eu consigo mexer, né, de uma maneira sistêmica em tudo. Consigo mexer em tudo, né? Então a gente consegue umas coisas com medicina chinesa que a gente não sabe como é que conseguiu, só sabe que é assim, que vai, que consegue e que dá. Você começa a arrumar, você começa a estimular e a coisa acontece, né? A coisa acontece. Adolfo tá usando um negócio que eu passei para ele aí. Adolfo tá usando umas ervinhas que eu passei para ele aí para mexer no baço, né, no estômago, e você viu que o negócio é outro caminho, né? Rapaz, o negócio é coisado, pá. O negócio é bom, viu? O negócio é bom. Mas vamos lá, vai lá, Adolfo. Já falei muito. Deixa eu falar uma coisa, pessoal. Obrigado a vocês que estão comprando os selos, tá? Obrigado a Marialva, obrigado a Flávia. Pessoal que está comprando os selos, ajuda a gente. Quem quiser contribuir aí, faz parte agora do mecanismo do Instagram, né? Essa possibilidade de comprar selos durante as lives. Então, obrigado a vocês que estão ajudando. Obrigado a vocês que estão assistindo. E quem puder enviar aviãozinho aí para convidar mais gente para assistir a live, vai ser muito bem-vindo. Eu tenho 2 perguntas aqui, pessoal, na caixinha. Eu vou jogar aqui para a gente poder responder. A Flávia fez uma pergunta. Eu vou falar e daqui a pouco vou jogar ela aí na tela. É verdade que comer carboidratos refinados à noite facilita que a pessoa engorde? Se a pessoa decidir comer um pedaço de bolo, melhor acordar ou não importa o horário? O que vocês dizem? O que você me diz, Cris? Na verdade, isso aí vai depender de como é que está o restante da alimentação do dia, né? Porque ela comer um pedaço de bolo à noite, se for à noite que ela quer comer um pedaço de bolo, um carboidrato refinado, ok, entendeu? Agora, assim, como é que ficou essa alimentação durante? Porque não vai ser esse bolo específico que vai fazer ela engordar, né? Talvez seja esse bolo específico que estrague o resto da estratégia alimentar. Porque aí acaba que virando um ciclo de, só hoje, amanhã mais um pedaço, depois mais um pedaço. É o cuidado que a gente, quando a gente fala assim, não coma bolo à noite, né? A gente não está pensando no bolo que ele vai te engordar à noite. Primeiro que a gente está pensando na questão de saúde, bolo tem muito açúcar, né? Não tem como não ter açúcar, é um alimento de índice glicêmico elevado, então para a noite você comer aquilo, então a gente está pensando na questão do seu sono, né? Na questão do seu intestino. Então são essas coisas, é por isso que às vezes as pessoas ficam muito nessa questão, o pão é o malvado? Não, talvez o pão não seja o malvado, mas a gente tem que pensar, eu acho que sim, as pessoas, Adolfo, ainda pensam muito no sentido assim, de que alimento bom é alimento ruim. Não existe alimento bom, alimento ruim. Né? É isso, o que existe talvez seja você dentro aí de um processo metabólico que não está legal, então a gente tira o pão, então a gente retira esse bolo. Agora, que ele vai engordar ou que ele vai emagrecer, vai depender do que você comeu durante o dia. De repente, durante o dia, você já teve aí outros aportes calóricos que esse bolo ele vai acrescentar. Aí sim, talvez ele venha, entre aspas, a engordar. Né? Mas se você tem aí uma alimentação... O que fez durante o dia? Atividade, se movimentou, bebeu mais água, né? Conseguiu fazer aí, sei lá, um jejum ou um café da manhã bacana, um almoço, né, com menos carboidrato ou sem carboidrato, e chegar à noite, se der essa vontade de comer o bolo, que coma. Agora, você tem que pensar no processo. E outra coisa, se tem um objetivo, eu sempre coloco isso aí nos conteúdos, se você tem um objetivo para alcançar, né, se eu quero alcançar aquele objetivo, eu vou pensar 2 vezes. Ok, vou comer meu bolo, vou. Pense que seu objetivo, ele não vai ser mais naquele período que você queria. Ele vai ter que ser jogado mais para frente. Porque tudo isso a gente sempre tem que pensar da forma metabólica do seu corpo. Sempre. Vai ter que ter pensando dessa forma metabólica. E normalmente, quando a gente escapola um pouquinho esse bolo hoje, se não tiver controle, o bolo entra amanhã. E ele entra depois da manhã. Porque ninguém vai fazer um bolo, né? E eu pensando assim, num bolo já mediano, ninguém vai comer uma fatia para jogar fora o resto do bolo.
É bom que não, né? Porque é um desperdício, pelo amor de Deus. Mas olha, Pois essa pergunta, eu vou lançar uma pergunta para a Magda e para o Wagner. É a mesma pergunta, mas eu quero saber a luz de cada um. É o seguinte: por que, Magda, começando por você, porque somos cavaleiros, né, Wagner? Por que essa fome no fim da tarde? Por que essa fome no fim do Pois dia? é, eu tava aqui me contendo, porque comer um bolo à noite, né? Isso, sempre à vai, noite. manda. Qual que é o Manda. significado, né? Quem não conhece ou quem já não recebeu no consultório os pacientes que dizem assim, eu vou o dia inteiro muito bem. Eu faço jejum intermitente até X horas, depois eu quebro o jejum com uma proteína, coloco tal carboidrato, tudo medido, quando chega à noite, pé na jaca. Né? Eu desando. Que associação a gente faz entre a noite e a emoção? O quanto a gente pode refletir? A noite é a hora que eu paro, que eu desacelero, que eu entro em contato comigo mesmo, com aquilo que eu estou sentindo, né? Que as demandas vão diminuindo para eu focar, porque a noite submete a uma sensação de que eu vou descansar, eu vou relaxar, eu vou me encontrar com a minha família, comigo mesmo. Acho que Magda é acupunturista, viu? Ui, desculpa. Tô achando que você é acupunturista também, viu? Vá falando. Essa parte da noite tem um significado do encontro comigo mesmo e quando as emoções estão mais afloradas, né? A maior parte dos casos de compulsão alimentar tem uma síndrome do comer noturno, né? É uma compulsão que acontece para 10 horas da noite abrir a geladeira e se jogar lá dentro, né? Com a sensação, e não é para comer uma coisinha. Essa sensação que tem um gatilho, porque eu me dou conta de alguma emoção e aí acabo propenso a isso. Mas a pergunta para o Wagner também, completa lá. Manda, Wagner. Nós temos dois tipos de energia, energia Yin e energia Yang. O dia é Yang e a noite é Yin. Quando o sol se põe, lá no final da tarde, entra o Yin. Quando o sol nasce, entra o Yang. Quem tem o Yang pleno, passa o dia bem. Passa o dia ativo, em sintonia com o universo. Tem apetite, faz exercício, acorda às 5 horas da manhã para pedalar, né? Tá bem. Quando entra o Yin, esse cidadão tem que ir sintonizando com o Yin. Ele tem que ir desligando. Ficar mais introspectivo, comer menos, se movimentar menos, para dormir. Esse é o normal. Mas as pessoas não vivem assim. As pessoas vivem com a inversão. Né? E os nossos maus hábitos fazem a gente consumir a energia Yin. Ou seja, nós fazemos deficiência do Yin. Então a maioria das pessoas passa o dia ruim, acorda se arrastando, vai para o trabalho se arrastando, não consegue comer de manhã. Aí quando entra o Yin, ele não tem Yin. Quando ele não tem Yin, ele fica agitado. Aí vem a fome. Então, provavelmente, esse cara tem uma deficiência do Yin. Ele está em desarmonia, não está sintonizado com a natureza, com a energia da natureza. Aí ele tem um calor... Você pode promover esse equilíbrio, então. Isso. A gente vai nutrir o Yin para o camarada, quando chegar à noite, ele ir desligando. Né? Eu desligo. Se eu deitar agora, eu desligo. Se eu me encostar agora, eu desligo. É só deitar, acabou, desliga. Trazendo, né, se a gente for pensar, trazendo para essa parte também, né, da ortomolecular, que a gente acaba trabalhando, né, dentro desse sistema todo, é justamente isso, né? Esse bolo à noite é porque, se a gente pega um exame, por exemplo, bioquímico, a gente vai ver ali que já está dando um problema na resistência à insulina, né? A gente vai ver que está dando problemas ali hormonais, né? Outras questões dos exames estão ali chamando, né, uma desbiose intestinal. Isso chama também um açúcar para a noite. Isso chama também aí um bolo ou um pão. Então, assim, é por isso que eu estou dizendo, não é a questão da gente, porque a gente é malvado e quer tirar bolo, que a gente quer tirar pão. Não, porque a gente já olhou antes, né? E porque o paciente já falou, como Wagner bem disse, eu acordo me arrastando. Eu não vou tratar isso? Né? Eu não vou tratar essa fadiga, né? Eu passo o dia comendo carboidrato. Eu passo o dia com vontade de comer carboidrato. Aí eu como carboidrato no café da manhã, um excesso de carboidrato no café da manhã, eu como um excesso de carboidrato no almoço. À noite eu vou ter vontade de querer o quê? Carboidrato. Eu costumo dizer, carboidrato puxa carboidrato, açúcar puxa açúcar. Não tem como. Se eu faço uma redução disso, tem gente que quando começa a tirar açúcar do café, diz assim, poxa, não dá nem mais vontade de tomar aquele açúcar, comer aquele doce depois do almoço. Porque já não tem aquele açúcar de manhã cedo no café da manhã.
Né? Então, olha como são essas questões, né? Como a Wagner bem falou. Então, assim, é o tal do yin, do yang, mas é justamente isso, é a questão metabólica mesmo, que a gente começa a trabalhar, a dar um equilíbrio, né, em todo o sistema orgânico da pessoa. Cris, agora olha só que legal, vocês estão falando sobre diversos aspectos de vida, diversos aspectos de saúde do dia, né? A gente acabou falando aqui de forma indireta até sobre ritmo circadiano, o Wagner falou do ponto de vista da medicina chinesa. Vejam como nós temos aqui 4 abordagens profissionais que se complementam. Quando a gente tem a oportunidade de cuidar de um paciente, digamos aqui no caso a 8 mãos, que beleza, né? Como a gente vai poder cuidar dele melhor, como a saúde dele vai poder evoluir muito mais, e como esse emagrecimento vai vir como uma consequência da reconquista da saúde, que é o que eu sempre estou batendo nessa tecla. Consequência da reconquista da saúde. Exatamente. Mas vai, né? Desculpa que eu te interrompi. Ô Cris, é muito comum eu dar o diagnóstico às pessoas de deficiência da energia do baço. Muito comum, né? Ó, você tem uma deficiência do baço. Como é o cara que tem deficiência de baço? É lento, ele está sempre tentando se encostar em alguma coisa, ele tem baixo tônus muscular, ele tem tendência a fazer acúmulo, né, a ter fadiga, não acordar disposto. Aí o paciente pergunta assim, como é que eu faço para tonificar meu baço? A gente vai tonificar o baço com as agulhas, né, com tratamento com acupuntura, tratamento com fitoterapia e com orientações do dia a dia, né? E principalmente quanto à dieta. Quanto menos açúcar tiver a dieta, ou seja, quanto menos alimentos com alto índice glicêmico você ingerir, melhor para o seu baço. O açúcar agride o baço. Então, quando você assim, aí eu peço para os pacientes, só restringe aí grão, principalmente trigo, dá uma segurada nos grãos. O baço ressuscita praticamente que sozinho, né? O estômago se recupera quase que sozinho quando você restringe grãos por uns dias. Tá mal do estômago, tá mal pra cacete, tá ruim. Tá gofando até água. Tira grão um pouquinho, tudo que vem de grão um pouquinho, você vai ver que ele volta. E aí, Adolfo, você vê, né? Não precisa ser nutricionista para saber que realmente grãos, e principalmente de trigo, né, hoje o mal. Você não precisa ser celíaco, você não precisa ter doença, você não precisa ser intolerante ou ter alergia ao glúten. A gente entende bioquimicamente como é que o glúten, principalmente a gliadina, no caso, ela vai agir no organismo de qualquer ser humano, né? E é justamente isso, traz fadiga, traz cansaço, traz resistência à insulina, traz desbiose, tá? Pensamento repetitivo. Pensamento repetitivo, remoer pensamento. Inflamação total. Inflamação total. A gente não foi feito para comer ração de porco, a gente não foi feito para comer ração de engorda de porco, entendeu? Por mais que seja gostoso, mas a gente não foi feito para comer isso. Mas fala, inflamação total. Inflamação total, né? Inflamação dos neurotransmissores, principalmente, né? Você tem aí uma queda muito grande dos pensamentos, da concentração, de ser mais ágil. Não adianta, a gente não está dizendo que não é para ninguém comer nunca mais pão, não, tá? Porque, inclusive, de vez em quando me aparece um pão na minha vida, o de Adolfo, desse menino aqui, desse ciclista que quando corre 100, 200 quilômetros, ele vem com um sanduíche desse tamanho, ele come, mas eu já falei com ele, não faça isso com frequência, porque você vai ter um problema lá na frente, principalmente de performance. Mas, Cris, eu tô gastando 3.000 calorias, 4.000 calorias numa pedalada, eu como um pãozinho, eu vou morrer, Cris. Tem que comer, senão eu caio no asfalto. Aqui na caixa de pergunta tem um comentário de LRS74. Eu tenho certeza que quando comecei a engordar foi após tomar Megamess. Um hipercalórico. Aí ferrou. Afogou o baço. Até o objetivo. Foi excesso, não foi, o Wagner? Afogou o baço. Vocês não são da geração biotônico fontura, né? Ele ofertou eu sou. Ofertou uma quantidade de calorias que o aparelho digestivo não tinha capacidade de absorver. Afogou e fez o acúmulo. Sai logo a pança. Tá me lembrando de um Fiat 147 que meu pai e minha mãe tinham quando era novinho.
puxava o afogador, afogava, tinha que ficar esperando para conseguir sair com o carro. Ai, ai, mas sim, Cris, você estava falando alguma coisa e te interrompi? Não, concluí. É a questão mesmo de inflamação total, dessas questões realmente que a gente está falando, de um trigo, né, hoje, de um arroz, né, que as pessoas fazem questão de estar comendo isso, e a gente entende, né, dentro, trazendo, aí eu sempre estou falando, como eu disse hoje a um paciente, eu não tenho como fazer uma dieta assim, olhar um exame pelo menos bioquímico, um exame de sangue. Não tenho como fazer uma dieta nesse sentido. Não tenho. Eu acho um absurdo hoje alguém que vende dieta online ou faz nada contra, né, grupos de emagrecimento e não olha nem o exame de um paciente, gente. Eu acho, no mínimo, irresponsável. No mínimo, irresponsável. Fica difícil tratar assim, né? Fica difícil tratar difícil, assim. De fato. É difícil tratar assim. Agora, você vê, um ponto que a gente bate muito, e vocês me veem bater muito também, é sobre responsabilidade e assumir, né, responsabilidade sobre os seus resultados e sobre o sucesso do tratamento do seu trabalho. Então eu pergunto para a Magda, por que você acredita que é tão difícil para os pacientes, às vezes, entender ou aceitar esse conceito de protagonismo pleno, sabe? Esse conceito de que se ele não fizer, não vai ser feito sobre ele, como o Cris falou, ele não vai ser emagrecido, ele tem que emagrecer. Fala pra gente, qual é a dificuldade do paciente? Será que esse paciente busca o protagonismo na própria vida? Ou será que ele está terceirizando as escolhas do caminho todo? Sempre. Tem um montão de gente que busca um médico protagonista para ser emagrecido, busca um marido para ser o vilão da própria vida, busca o chefe para ser o seu manipulador, entre aspas. Então, buscar o protagonismo da própria vida é a primeira pergunta da terapia, né? Onde é que está você nisso tudo? Quantas vezes a gente já não pegou em consultório? Eu trabalhei muito tempo na oncologia e lá os pacientes tinham um perfil de personalidade C, que a gente chama o que abre mão de tudo, né? O que se permite. Então, eu não digo não para ninguém, eu faço tudo para agradar. E quem foi que disse que você tinha que ser assim? Que protagonismo é esse que você está escolhendo? Mas é que o meu marido faz isso. Não, você pode virar mochileira na Europa amanhã se você decidir. Se essa é a sua escolha. Seja protagonista e assuma as responsabilidades. Né? Então, quando tem um protagonismo de eu estou esperando um médico que me emagreça, talvez você encontre muitas outras cavernas aí para enxergar onde a pessoa não está sendo protagonista da própria vida, né? Está deixando a coisa acontecer. Então, o protagonismo do emagrecimento, para mim, segue nesse sentido, né? De se estruturar para fazer. Claro que não é mágica, né? A gente tem aí um montão de especialistas dizendo, não, hábito é fato. Isso ninguém discute, que quem aí acorda com vontade de... Wagner acorda morrendo de vontade de levantar para pedalar, sei lá, que horas da manhã? Você levanta e vai. E quando tá lá, você acha o máximo. Mas não é todo dia que eu vou assim feliz, não, viu? Tem dia que vai meio assim. Não, tem muito dia que você vai infeliz, né? Mas não, é isso. O hábito. É isso que ela tá falando, velho. A maioria das vezes eu vou bem. Tem dia que você vai porque já tem alguma coisa que te motivou, porque tá mais na vibe, mas não é todo dia que você vai, né? Então um hábito... Hoje eu fui sofrido, Mas fui. Tem dia que chove, tem dia que você dormiu mal, né? Pra quem... Mas eu vou. Com certeza, não. Hoje, inclusive, eu postei agora, finalzinho da tarde, fazendo exercício da academia, e eu disse, não tá fácil pra ninguém, né? Não queria também estar aqui, mas estou. E vamos lá. E quando depois que você começa, você faz realmente, aí a gente já conhece todo o processo, né, hormonal e de neurotransmissores, acabam te ajudando isso. E quando você fala do protagonismo, Magna, é o que eu sempre estou falando, principalmente para as pacientes mulheres, né, que é a grande maioria, e quando entra e diz assim, eu não tenho tempo de fazer atividade física. É uma das primeiras coisas que elas falam, eu não tenho tempo porque, olha, eu vou trabalhar, eu vou levar menino na escola, eu vou fazer comida, eu tenho que ajeitar as coisas do meu marido. E aí eu digo, então, e por que você está aqui se você não quer vir dedicar a sua saúde a você mesma? Não tem como. Assim, você vai ter que tirar e tire 40. Eu espero que você faça isso porque por mim. eu quero que você faça isso por mim. E eu digo assim, não tem como, se você não tirar um momento seu durante a semana, né, de 3, 4 vezes na semana, aquela hora para você, e quando eu digo aquela hora para você, não é somente ir no shopping, é atividade física, tudo que vai envolver sua saúde, é sua atividade física, é uma boa leitura, né? De uma maneira geral. Esse autocuidado, é você
poder parar naquele dia, tentar planejar sua alimentação, tá? Porque, correndo aqui, correndo ali, menino chega da escola, vai para a escola, então eu vou comer o resto da comida do menino, porque tem isso, a gente sabe que é o que a gente ouve muito, né, no consultório. Mas quando eu digo assim, você precisa ser protagonista da sua história, porque você falou o tempo todo, porque meu marido, porque meu filho, porque o cachorro, porque minha mãe, né, porque meu pai, e cadê você nesse momento? Né? E você veio aqui buscar um emagrecimento, porque o marido às vezes se queixou porque está mais cheinha, né? Ou muitas vezes está aí um cansaço, né? Toda aquela questão, ou aquela roupa não está mais te agradando. Mas assim, você também não quer ser protagonista disso. Né? Porque quando eu digo assim, olha, eu tenho meu momento de 1 hora ir para minha academia, de correr, pegar uma bike, pronto, determine aquilo, converse com seus familiares, entre em um acordo, mas que você vai ter que fazer isso por uma questão de saúde. Porque se você não tiver saúde agora, você não vai ter saúde para cuidar deles, né? E aí, como é que vai ser? Doutor Renato está aqui na live, viu? Ele entrou. Seja bem-vindo, doutor Renato. Ele botou um tal de Jesus aí, não sei o que foi que a gente falou, que ele botou Jesus. Uma teoria em psicologia, dentro da psicologia a gente tem várias abordagens, né? Uma delas é a fenomenologia existencial, e ela defende que toda angústia do viver humano vem da capacidade de fazer escolhas. Porque o ser humano é o único que consegue racionalizar e escolher. E você pode escolher qualquer coisa na vida, só que toda escolha tem consequência. Então, escolher, acordar cedo e ir mesmo sem vontade, se esforçar, é gerador de angústia. E não fazer também é gerador de angústia. Porque também é gerador de escolha, você vai se angustiar. Então, pense em o caminho que você está escolhendo, como é que você está refletindo, porque a responsabilidade sobre a escolha é sua. E eu costumo falar para os pacientes... Eu costumo falar para os pacientes, viu, Magda, em cima bem do que você falou agora, escolha alguma coisa, porque mesmo a escolha ruim é melhor do que não escolher nada. Então eu falo para eles sempre que não tem nada mais lesivo para o ser humano do que em cima do murismo, né? Então você fica ali, eu não sei se eu vou para lá. Não é? Em cima do murismo. Então, ó, eu tô aqui, eu preciso escolher, mas eu não vou escolher. Enquanto eu não escolho, eu começo a ter mais problemas. Eu comparo isso às vezes com o que o Wagner faz na acupuntura, eu comparo isso às vezes com estagnação. Então é como se eu chegasse num ponto, eu preciso avançar. Se eu não avanço, eu começo a gerar calor, eu começo a gerar problema, eu começo a gerar uma doença, um adoecimento, um processo de adoecimento, nesse caso, até psíquico, né? Então, em cima do budismo faz muito mal. Agora, só puxando uma coisa, a Cris citou aí as pacientes, na maioria mulheres, acho que o que a gente mais tem, né, na maioria dos casos, são as mulheres que estão preocupadas, que buscam. Há umas 2 semanas atrás, o meu marido que foi fazer uma live de masculinidade saudável e a gente começou a escutar isso. Se a gente for pegar estatísticas, vocês sabiam que só 10% dos homens fazem terapia? E que 91% dos suicidas são homens? Olha que interessante. Como o homem. Tô achando até muito, viu, Magda? 10%? 91%. Isso quer dizer negligência. Quando a gente está falando de autocuidado, parece que a gente predispõe isso a um público feminino. Estou vendo aqui que a gente tem uma porção de homens, né? O doutor que entrou aí na live, essa ideia do cuidado do homem, né? De olhar para si mesmo. Do quanto isso está faltando. 10% em média dos pacientes no consultório são homens, 90% são mulheres. Quando a Cris traz o relato, né? Então, no cuidado, só como a gente está equilibrado aqui nos times, fica o alerta, né? Reflitam sobre as escolhas e sobre o os cuidado. times Todo mundo. 91% dos suicidas são do sexo masculino. Então, tem alguma negligência acontecendo e ela está, assim, arraigada à figura da masculinidade, né? Arraigada e a gente já cultura, começou. Né? É isso que eu ia falar. A gente até fez uma live falando sobre isso, né? Dessa questão masculina de não procurar se cuidar mais. Por uma questão cultural, né, uma questão histórica, uma questão do homem, ele ter sempre colocado na sociedade como provedor da família, então ele vai sair para trabalhar, ele tem que trazer, a preocupação dele é trazer o sustento para dentro de casa. Então, a saúde é muito negligenciada nesse sentido, porque ele, como homem, quando ele foi, da forma que ele foi criada, ele foi ali para ele simplesmente trazer a comida para dentro de casa, trazer o sustento, pagar as contas de casa. E aí, quando se vê doente, e aí nesse momento que a gente está passando, né, o mundo está passando, o planeta está passando, todas essas questões de pandemia, né, de problemas principalmente espirituais, que a gente vê muito, e aí você
conta desse caso do suicida do homem. Mas por que será? É porque o tempo todo ele foi trabalhado, ele foi inserido na sociedade para ser o cara, né? De trabalhar e trazer o sustento para a família. Então, uma das explicações, né, um dos viés, pode ser justamente esse. Eu atendo em ambulatório e eu tenho uma quantidade realmente também de homens que vêm, mas eles só vêm porque a empresa mandou. É porque ele teve Covid. Porque ele tem que fazer o periódico dele. Tem os que vêm porque a mulher mandou também. Então, mulheres que porque a mulher mandou, por favor, né? Tem os seus maridos, companheiros. O cuidado da saúde ou então, é porque... e aí, quando ele fez ali o periódico da empresa, e aí mostrou um catatal de coisa ruim, o cara tá todo podre, tá todo polibarreado, e aí não tem jeito. Aí vai ter que passar pela nutricionista, pelo cardiologista, pelo endocrinologista. Mas é só por isso. E aí tem pessoas, assim, eu atendo homens de 60 anos, 70 anos, assim, eu nunca vi na nutricionista. Nunca passaram por uma nutricionista. Eu não sei nem o que é uma nutricionista. Eu sei que a nutricionista faz comida, né? Ele me diz isso. Eu sei que a nutricionista faz comida. Então, assim, é o que você percebe, né? Porque dentro desse ambiente que eu trabalho, né? Próximo a um polo petroquímico, existem muitos homens doentes, né, nessa área, muitos por conta da condição do ambiente que eles trabalham. Então, eu acabo atendendo muito homens por conta disso. Mas quando eu chego em Salvador, quando eu chego em Lauro de Freitas, né, que eu atendo já não é, o público realmente é mais feminino, para a questão do emagrecimento, algumas por outras questões também de doença. Mas, assim, a região ali metropolitana de Asdávila Camaçari, todos é por conta de uma doença, né, justamente de cardiopatia, diabetes, oncologia, né? Oncologia é o que a gente vê mais hoje, soropositivos, então é o que a gente vê mais. Principalmente soropositivos, a maioria são homens também. Cris, qual que é esse percentual, mais ou menos assim, em consultório dos pacientes que querem emagrecer? Qual a relação homem e mulher? Mais mulher, mais homem? Não, mais mulher. Não. Você tem aí, talvez o que, Adolfo? 80%? Das mulheres? É bem capaz, bem capaz. Em geral, os homens que chegam para emagrecer, para mim, lá no consultório, ou eles estão estimulados justamente pela esposa, pela mãe, pela filha, né? Ou então eles já estão tendo alguns outros sintomas e eles vão para emagrecer para melhorar dos outros sintomas. Falando outros sintomas, entenda, tá broxando, porque é o único sintoma que mobiliza o homem. Né? Ou isso ou a morte, ou a impotência ou a morte, são os sintomas que imobilizam o paciente de sexo masculino em geral. Então, assim, em geral é isso que eu vejo. A gente tem visto um crescimento de homens que estão buscando se cuidar, mas eu acho que é muito tímido ainda, bem pequenininho. Isso compactua bem com o que a Magda falou e com o que a Cris falou também, é bem pequenininho. E são aqueles que estão procurando se informar mais, sabe? Então, assim, digamos que tem uma nata fina aí nesse grupo que já está começando a pensar em se cuidar e viver mais tempo com mais qualidade. Tem muito medo no terceiro sintoma, talvez, o terceiro sinal que o homem se importa, que seria a desautonomia, né? Que é um tema que hoje em dia é muito presente nas discussões, muito frequente, e que vocês na fisioterapia, no caso, Wagner, tratam muito. Paciente em processo de desautonomia, né? Então, assim, o Deco está dizendo que divórcio também motiva bastante. Verdade, você tem toda a razão. Bota o cara para emagrecer rapidinho. Emagrece com uma beleza, rapidinho. Então, a gente tem visto aumentar o número de homens, ainda de forma tímida, também por conta desses pontos aí que eu citei, né? A gente tem visto aumentar. Então, não está mais... Ainda é muito mais mulher, mas aos pouquinhos eu acho que os caras estão começando a se alertar. Pessoal, olha, temos 1 hora de live agora. Fala, Cris, o que você vai falar? Não, Nagi, ela pergunta o seguinte: quem engorda mais com facilidade? A gente já sabe que é mulher, né? Mas aí eu queria que você falasse um pouquinho, justamente porque as mulheres, né? A gente sabe que tem as questões aí muito mais hormonais, né, Adolfo? Fala aí um pouquinho dessa questão aí. As mulheres têm as questões hormonais, as mulheres têm percentualmente, de forma natural, digamos assim, sem treino específico, um percentual de massa magra menor. Então, em tese, o metabolismo basal dela, aquele consumo de energia dela, mesmo parada, ele tende a ser menor, né? Se a gente pensar que emagrecimento envolve muito ganho muscular, ela é menos favorecida nisso.
Não é que ela seja desfavorecida, tá? Ela é menos favorecida. E aí joga o ciclo hormonal que Cris colocou. Poxa, quando o profissional educador físico vai fazer um treinamento para uma mulher para ganho de massa muscular, uma das coisas boas que ele pode fazer para ajudá-la de verdade é considerar o ciclo dela hormonal para, de acordo com o momento do ciclo, ele definir como é que o treinamento vai ser. Então você vê, tem uma série de demandas específicas, alguns limitadores específicos, né? Que o homem não tem. É que homem, pessoal, homem é um bicho mais simples. Homem é igual cachorro. Você botar uma tigela com comida ou tá com água e tiver onde fazer cocô e xixi, tá tudo certo, não dá muito trabalho. A mulher é um ser mais avançado, quem tem suas complexidades, é algo muito mais interessante, inclusive por causa disso. Inclusive, né, fazer cocô na casa dos outros. Eu fico besta que homem faz, assim, tranquilamente. E nós mulheres, a gente fica com aquela, não, faço isso, eu faço em casa. Eu só faço em casa, eu só faço em casa. Não, mas a maioria dos homens. Eu prefiro fazer em casa, mas digamos que se a natureza chamar, quem sou eu para negar, né? Eu não sou ninguém, eu não posso negar. Uma demanda da natureza. Coitada, a Magda não está acostumada com essas coisas, pessoal. Magda. Tadinha de Magda. Coitada de Magda. Não está acostumada com essas coisas. Pessoal, então vamos fazer nossas considerações finais, tá? Eu vou seguir a mesma ordem, viu, Wagner, que a gente já vinha seguindo. Então, a última foi a Magda que começou, agora que vai começar a Cris. Mas eu quero dizer, antes de tudo, obrigado a vocês três por estarem aqui. Esse é o nosso primeiro momento de live da Salos. Na quarta que vem teremos outra falando sobre hipertrofia muscular, tá? E vamos a cada quarta-feira trazer uma live nova sobre temas novos. Vocês que nos assistiram agora, mandem temas pra gente, mandem sugestões, mandem questionamentos, tá bom? Para que a gente possa estar trazendo material de qualidade para você. Então, Cris, considerações finais para a gente se despedir do pessoal. Ok, a gente veio, nosso tema foi sobre emagrecimento, onde a gente falou aí sobre comportamento, onde Magda falou brilhantemente, né, sobre essas questões, o porquê que você quer emagrecer, né, e o que é que você busca, você está sendo protagonista desse seu emagrecimento. Então, é isso que a gente tem que ver e tem que se perguntar o tempo todo dentro do consultório, dentro desse trabalho integrativo. Wagner fala, né, muito bem a questão dele, quando ele traz a medicina chinesa, onde ele vai utilizar alguns fitoterápicos, mas também ele vai atingir aí que ele sabe que dentro dessa anatomia da medicina chinesa, o baço, o pâncreas é importantíssimo para isso, e a nutrição, assim junto com uma medicina ortomolecular, a gente vai pensar sempre no paciente de forma integrativa. Eu preciso saber o que ele está pensando, o porquê desse bolo, né, que foi perguntado aí à noite. Eu preciso conhecer esses hábitos, eu preciso entender por que você não tira esse tempo para você, já que você quer emagrecer e não ser emagrecido. Pensar em emagrecimento como ganho de massa muscular, como autonomia, pensar em emagrecimento como questões mentais saudáveis, né? Eu poder ter concentração, eu poder ter força, né? Eu poder raciocinar, né? E discernir coisas do ambiente em que eu vivo. Isso é emagrecimento. Perder peso em balança, esqueçam, é temporário. Né? Então, emagrecimento é justamente isso, é funcionalidade, é você ser funcional no decorrer da sua vida e por um período longo, principalmente se a gente for falar aí de longevidade, né? Quando a gente está falando tanto aí de longevidade, envelhecer bem. Então, emagrecer também é justamente isso. Eu poder ter qualidade de vida para envelhecer bem. E não se atente a peso. Menos 10 quilos em um mês, menos, sei lá, 30 quilos em 6 meses. Ok, talvez seja bacana, mas será que dentro desse processo acrescentaram-se outros que melhorou a sua vida, inclusive como pessoa? Acho que é essa a conclusão que eu tenho que deixar. O problema Magda, é que ela manda se brasa. esparrama. A gente aqui é tudo assim, né? Um se esparrama, então uma dela resumiu a live inteira. Então, acho que ela disse o que eu ia dizer, né? Acho que o que a Cris Não, fez você foi tem mais sintetizar coisa a dizer que eu sei. Você que chegou agora, era isso, pessoal. Sensacional. Eu acho que se tem uma mensagem central olhe para o seu psiquismo, né? Principalmente com a pandemia, os transtornos de ansiedade. O que eu mais tenho recebido em consultório são pacientes com transtorno de ansiedade, né? Crise de ansiedade, sintomatologia. Então, isso está bastante complexo, né? Então, olhe para o seu aspecto emocional, cuide, zele. Emagrecer é consequência. Cuida da sua saúde física, psíquica, se estrutura, cuida das relações, que o resto vem.
Beleza. Grande Wagner, o que você diz, pessoal? Minha mensagem é: não tenha pressa de alcançar o seu resultado, seja emagrecer ou seja ganhar massa magra. Tudo que for rápido não vai ser saudável para você. O processo é de transformação, né? É de adaptação, é de novos hábitos. Então, o que a gente tem a dizer é isso, né? Nós ajudamos vocês a mudar de hábitos, mudar de vida, mudar a forma de pensar, mudar comportamento. E isso não é da noite para o dia, não é num protocolo de um mês, né? Não queira ser murchado, né? Queira ganhar massa magra. Porque se você for Muito murchado, você vai pegar tudo de volta, né? Já volta. Eu tô gostando dos termos, né? Emagrecido, murchado, Muito legal. magra também. Vai fazer um dicionáriozinho aí sobre isso, murchado. Muito legal. Mas é de fato, né? Se você... Apareceu. Diga, Magda. Uma semana passada ela viu os meus filhos na pediatra e ela disse para eles: vocês são a geração que vai viver até 100 anos. Então preparem-se para isso. Acho que para Adolfo, mesmo como host, né, para se colocar aí na postura de a nossa geração certamente vai viver mais. E olha que eu já não sou tão nova assim, né? Mas a gente já vê muitas pessoas vivendo até os 80 e a gente tem uma perspectiva disso. Então, como é que você quer viver? Né? E aí o meu filho disse assim para ela: eu não quero viver até 100 anos. Eu falei: mamãe, você não está entendendo. Você não vai ser aquela velhinha caquética de 100 anos. Você não vai ser esse velhinho. Você vai cuidar dos ossos, da alimentação, da nutrição, porque o seu vai ser um velhinho de 100 anos corredor, que vai estar na rua fazendo maratona. Então, essa reflexão aí do caminho da longevidade, acho que, já que a Adolfo trouxe tantas perguntas para nós, acho um ponto importante, né? Ver o quanto a gente está evoluindo e devolvo para você. O que você diz sobre a longevidade, o envelhecimento? Perfeito, Magda, perfeito. Longevidade é um tema em si, que a gente pode discutir um outro dia, só uma live inteira sobre isso. Mas esse ponto que você colocou é tão importante que nós temos um projeto de um evento que é justamente a vida de 100 anos. Para você ter uma ideia, essa longevidade aumentada mudou até a perspectiva das previdências. Mudou até a perspectiva sobre como a pessoa vai investir ou com que idade ela vai de fato se aposentar. Então a gente tem que pensar de fato nisso. Como é que nós vamos manter uma qualidade orgânica para que nós possamos interfacear com a vida, com o manifestado, com a realidade, de uma forma construtiva e positiva por mais tempo, né? Não tem mais aquela ideia de que acaba rapidinho, né? Olha, acabei de trabalhar, me aposentei, tenho mais alguns anos e vou embora. Não. Isso realmente passou. Então a gente precisa. Prepare-se para ficar. É tipo assim, não adianta, não dá para sair na hora que você quer, né? Até porque a gente te escolhe. Pelo menos não normalmente, não geralmente. Então, de fato, a gente tem que dar atenção. Diga, Tiri. Não, e você falando aí da questão da longevidade, essa semana no rádio eu ouvi um economista falando, né? A população está ficando mais velha, né? Mas não é aquele velho de antigamente de ficar fazendo em casa crochê ou jogando dominó, ou, né, ou a damazinha. É aquele senhor que ele ainda quer trabalhar. Chega a 80 anos, ele ainda está querendo trabalhar. Ele ainda vai para a academia, né? Ele vai fazer suas compras. Ele namora. Ele está circulando. E qual é o grande problema? Né? E aí já falando de políticas públicas, o que vai acontecer? Porque a sociedade está envelhecendo, mas ela está envelhecendo de uma forma muito ativa, mas está chegando os jovens, né? E como é que esses jovens vão ser inseridos dentro desse mercado? Porque aquele senhorzinho, ele não quer sair do mercado, ele quer continuar trabalhando. Aí você falou de previdência, isso me lembrou, né? A previdência que já está mais esticada, né? E para você se aposentar. Então, olha quanta coisa vai mexer. A gente está falando de saúde, né? Mas isso vai impactar também na saúde, em geral, né? Porque então, esse idoso ativo, se não tiver essas políticas públicas até para resolver esses problemas, vai ser problemas de saúde mental aí que Magda vai ter que resolver, né? Então, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Antes de tudo, obrigado às palavras gentis de todos vocês, doutor Bruno, professora Clélia, é uma honra. Obrigado às palavras gentis de todos vocês ao longo da live. Infelizmente não dá para a gente falar com todo mundo, responder todo mundo. Vou lançar para vocês três, então, que a nossa próxima seja sobre longevidade. O que vocês acham? Ótimo. Tá bom? Beleza. Então vamos ficar combinado que esse quarteto aqui vai ter uma próxima live sobre longevidade. Vamos marcar a data para o pessoal poder acompanhar. Pessoal, espero que vocês tenham entendido que emagrecimento é de fato consequência da reconquista da saúde. É um processo, tá? Então é um processo, tem início, meio e fim, tem um período que você precisa cumprir, precisa atender, uma série de metas a alcançar.
Wagner colocou muito bem que é processo e que não deve ser rápido. Então não comprem essas ideias que infelizmente não são ideais, de que você vai conseguir emagrecer muito rápido e aquilo vai ser bom para você, porque raramente vai ser bom e mais raramente ainda aquilo vai conseguir ser mantido depois. Nós trabalhamos lá na Salos, nós 4 e toda a nossa equipe, voltados para uma ideia onde você consiga perenizar seus resultados. Então, se esses resultados não são perenizáveis, eu até posso dizer que eles não sejam nem resultados ainda. Então, últimas palavras foram essas. Pessoal, obrigado a vocês três, obrigado a todo mundo que assistiu a gente. Essa live vai ficar gravada, quem quiser assistir, vai assistir. Obrigado quem comprou selo. Manda aviãozinho, manda essa live para todo mundo e começamos agora a nova era de lives da Salos semanais. Pessoal, boa noite. Um beijo grande no coração. Obrigada. Deus abençoe todos vocês. Tchau, tchau. Valeu. Boa noite. Tchau.